A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos gravar mais um vídeo aí? Então, vamos sem muitas delongas para o vídeo não ficar muito longo, né? Depois vocês vão ver do que se trata. Ó, é o ator Felipe Folgosa, tá? Que ele se converteu já há um bom tempo aí. E ele estuda bastante, hein, irmãos? Tem muito conhecimento da palavra. Vamos lá. A gente que fala não adorar outros deuses é porque existem outros deuses. Mas esses deuses são deuses com D minúsculo, não são deuses no sentido do Deus criador, entendeu? São seres criados por Deus, mas que querem receber essa energia. Né? A adoração é uma energia. Né? Sim. A oração, a reza, né? Tudo isso é uma energia. Né? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala que se você se prostra perante uma imagem, atrás de toda imagem tem um demônio que está recebendo aquela energia vital ali, entendeu? E isso tem que ser direcionado a Deus, né? Porque Deus é o Criador, porque vem para Ele, vem dele e volta para Ele, entendeu? A gente recebe tudo dele, a nossa vida, e a gente devolve para Ele. Até porque o caminho é o mesmo, né? Do pó, você vê o pó, você vai voltar porque você volta para ele de forma energética. Sim, mas aqui, enquanto a gente está aqui, também tem essa troca. A gente vai decidir se você quer voltar para Ele ou não. A decisão é E sua. Ele não te fez um robô. Isso. Porque o robô tem vontade. Né? E amor só é válido se é voluntário. Amor forçado não é amor, é escravidão, né? Ou prostituição, ou é interesse ou é força. Então, não existe conceitualmente, né? Mas você acha que isso está claro? Tá claro para quem... Cara, eu tô aqui falando para vocês, quem está ouvindo esse podcast, acho que tá claro. Tá claro. Tá claro, né? Mas é uma decisão pessoal. Tá claro, é decisão pessoal. Por que existe lei? Por que Deus... Da mesma forma que existem leis físicas, né? Existe lei E isso não é porque é uma decisão pessoal de cada um, que muitos falam assim, por que você tem que falar de Deus? Tem que falar porque Deus me chamou para falar. O fato de ser uma decisão pessoal não quer dizer que uma pessoa não possa falar de Deus. Eu posso falar de Deus para você e você escolher não aceitar. Aí pronto, entendeu? Você não é obrigado a aceitar. Entendeu? A gente fala para poder tentar mostrar esse Deus, mostrar esse Jesus, mostrar o Espírito Santo, a obra que ele fez na nossa vida para fazer na de vocês. E para a salvação das almas, para vocês não se perderem, para as pessoas não se perderem. Vocês, quando eu digo de maneira geral, a população, tá? Para lhe contar Jesus por amor, a gente prega por amor. E o amor não é forçado. Quando o amor é forçado, não é que ele falou, é prostituição ou é interesse. É o que acontece, porque o espiritual se manifesta no material e no físico. Entendeu? Existe lei da gravidade, né? Existem leis espirituais que vamos dizer, se traduz. Ficou travando. Lei do eletromagnetismo, existe lei da gravidade, né? Existem leis espirituais que vamos dizer, se traduzem em leis sociais, em leis morais. Então, antes, né, por que Deus deu os 10 mandamentos ali na Bíblia? Antes era barbárie, antes era a lei da selva, antes era isso, eu mato, né? Agora não, ele instituiu leis, então o quê? Primeiro, né, não dará cultos a outros deuses, né? Os 5 primeiros mandamentos, quando a gente pega, são verticais, é a tua relação com Deus. Os outros 5 são horizontais, Com os homens, com a sociedade. E nisso você faz uma cruz. É verdade, pô. Faz uma cruz. Isso aí. E eu que nem sabia que era horizontal e vertical. Pra mim era tipo duas assim, ó, sabe? E isso é um eixo duas verticais. Qualquer gráfico de física é o eixo da existência, né? Do eixo vertical e do horizontal, qualquer gráfico de matemática, de física que você for, sempre você tem. Porque é onde a gente está aqui, né, encarnado nessas dimensões aqui, né? São 4, 3 espaciais, mais o espaço que são 4, né? E o apóstolo Paulo fala, né,
da profundidade, da largura, não lembro ipsis literis agora o versículo, mas ele fala do conhecimento. Quando você conhece a Deus, você conhece a realidade, você conhece a si mesmo, né? Então, exatamente. Por isso que existe uma tentativa de ridicularizar, falar, não, isso é ignorância. Ao contrário, cara. Né? As primeiras universidades na história foram fundadas depois com conventos e depois seminários. Teologia era o primeiro curso catedrático da história. Antes de ter direito, antes de ter filosofia, teologia... Teologia é teocracia, que existe um Deus. Então, aula de teologia. E quando se fala de religião, irmãos, entendam que não se fala de um sistema religioso que o homem inventou. É o que eu já falei, é ligar e desligar e comunhão uns com os outros. Você está na mesma sintonia, você está no mesmo espaço, na mesma sintonia, você acredita nas mesmas coisas. Isso é comunhão com Deus e com os irmãos, que é chamado os irmãos, né? A gente chama de irmãos, porque somos filhos de Deus, então somos irmãos. Então você está na mesma sintonia, crendo na mesma coisa, no mesmo Deus e no mesmo Deus, tá? Não é em um Deus diferente. No mesmo Deus, que é o Deus da Bíblia, e se reúne para estudar esse Deus, para conhecer dele, para amar ele, para ele nos amar, para ter intimidade com ele como nosso Pai e para pôr os mandamentos deles em prática, de Deus em prática. Quando a gente diz pôr o mandamento, a gente diz os ensinamentos de Cristo, que nós hoje estamos na graça e a lei é só como figura pra gente, tá? Algumas coisas da lei a gente ainda tem que praticar, mas a maioria Cristo já praticou, tá? E isso daí depois em outro vídeo eu oriento mais o que é da lei da antiga que a gente tem que pôr em prática. Por exemplo, leis morais, não matarás, a gente põe em prática. Não cobiçar o que é do outro, tudo que é do outro. Se você ama a Deus, que é o novo mandamento que se resume toda a lei, porque é o que o outro vídeo falou lá, que se você desobedece um item da palavra de Deus, você é culpado de todos. Ah, mas como fazer? É só crer em Cristo, porque mesmo você desobedecendo o item da lei, Cristo pagou pelo seu pecado, mas não é para você viver em pecado, tá? Você desobedeceu por fraqueza, aí é uma coisa. Agora você desobedecer conhecendo da palavra de opção própria, aí já você não é um salvo. Aí, que acontece? Cristo falou assim: se pensardes de maneira impura numa mulher, é só pensar, você já adulterou com ela. Então como fazer? Porque os pensamentos às vezes vêm na cabeça de nós mesmos. Uns admitem, outros não. Outros escondem, maqueiam os seus pecados, né? Só que a gente que é de Deus, a gente não maqueia. O verdadeiro cristão, com o falso maqueia, né? Aí ele confessa para Deus. E às vezes não é que você tem que confessar por irmão. Você não é obrigado a confessar por irmão. Mas Deus fala, se for um irmão verdadeiro, você vai lá e confessa. Por quê? Porque você mostra que você está sendo íntegro, está sendo sincero, você não está escondendo. Você quer mostrar que hoje você não é mais daquele jeito. Você se transformou, você é uma nova criatura, você não pratica mais aqueles atos. Entendeu? Então o próprio Felipe aqui, ele confessa que vou fazer o vídeo dele confessando que ele também era viciado em pornografia. E hoje ele não é mais. Entendeu? Então, para você ver, todos nós tivemos podridão lá. E a palavra de Deus, por isso que muitos não gostam, só colhe a parte boa da Bíblia, a parte das bênçãos, né? A parte do incentivo. Quando vai confrontar, porque o que é o confronto? A Bíblia vai apontar que você é o pecador, que você é sujo, que você precisa se limpar pelo sangue de Cristo, que você precisa da graça e da misericórdia de Deus por meio da obra de Cristo na cruz. Por isso que às vezes a Bíblia aponta os nossos erros, que a gente foi contaminado, irmão, com o pecado. O nosso corpo está cheio de pecado, mas quando você aceita Jesus e o Espírito Santo vai morar em nós, ele vai nos transformando. Aí você tem uma vontade de ler a Bíblia. Como o outro vídeo que eu fiz do pastor Antônio Júnior falou, né? Você não tem que ler a Bíblia por obrigação, porque senão ela não vai funcionar na sua vida, a palavra não vai ter poder. Você não tem que ler a Bíblia para falar que você tem mais conhecimento que os outros, para entrar em debates. Quando eu falo das coisas, não é para entrar em debate com ninguém. Quando eu critico a falsa profecia, é para derrubar as mentiras do diabo, através das pessoas. Que o diabo, ele age através das pessoas que não têm Deus. Ele usa as pessoas que não têm Deus para plantar as ideologias dele no mundo. Ele usa a mídia que não crê em Deus. Ele usa os governantes, os poderosos. Ele está por trás de tudo.
possessão demoníaca não é aquela possessão que tinha no tempo de Jesus só, de os caras estribuchar no chão. Aquilo ali é falta de sabedoria. Porque assim como tem vários tipos de anjos, tem vários tipos de demônio. Demônio que atua na área sentimental, demônio que atua na área financeira, demônio que atua... Tem vários tipos de demônio, irmãos. Então tem demônios que é super inteligente. Eles não acham interessante só ficar atacando fisicamente uma pessoa e ela ficar espumando. Então, o que ele vai? Tem demônio que age com sabedoria. Então ele vai fazer o quê? Ele vai enganar, ele vai lubridiar. Os poderosos estão cheios de demônios aí, enganando o povo. Entendeu? São demônios. Entendeu? Possuído por demônios. Os demônios só saem quando você aceita Jesus da sua vida. E às vezes o demônio, você é uma pessoa que faz alguns atos bons ali, mas você está sempre traindo, você está sempre enganando, sempre envolvido em promiscuidade. Isso é um demônio. Entendeu? E isso só sai da sua vida quando você aceita Jesus. Mas não é de uma hora para outra. É um processo que o Espírito Santo, e você lê na Bíblia, pela vontade e o prazer de ler a Bíblia, que quando você entrega a vida para Jesus, você vai ter o prazer das Escrituras. Aí você vai estudar e vai ter prazer em praticar. Isso também não é de uma hora para outra, é aos poucos. Quanto mais você vai lendo, mais a palavra vai te moldando, o Espírito Santo vai trabalhando em você e você vai se tornando uma pessoa mais compassiva, uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais amorosa, e se livrando dos vícios, dos pecados e tudo. É a palavra que te transforma, não é religião que você vai. Eu deixei desse vídeo porque eu fui na igreja do fulano e tal. Não, você deixou esses vídeos, ficou o poder da palavra de Deus, que penetrou na sua alma. Não importa se você às vezes ouviu na própria palavra, ouviu da boca de uma pessoa, de um pastor, certo? Mas é sempre bom comparar o que o pastor fala, porque ele distorce, entendeu? E aí leva pessoas para o engano. Quando você se liberta verdadeiramente, que uns faz até teatro nas igrejas, né? Não se libertou coisa nenhuma, é só para enganar a população. Quando você, por isso que Paulo fala, examine a vós mesmo, para ver se estáis em Cristo, entendeu? Então, tudo muda na sua vida, entendeu? A palavra vai transformando a sua vida, vai transformando quem você é, você vê o mundo de outra maneira, você se vê de outra maneira e você conhece mais a Deus e tem visão espiritual. Então você enxerga coisas que pessoas comuns não enxergam. Você entende coisas que pessoas comuns não entendem. Não é a sabedoria do mundo que você tem, é a espiritual. As pessoas confundem muito essa sabedoria. Acham que porque ela é sábia de construir. Vou supor, uma pessoa é engenheira, uma pessoa tem essa sabedoria, constrói coisa, que ela tem a sabedoria de Deus. Isso não é sabedoria de Deus. Ela pode auxiliar a sabedoria de Deus, não é que ela pode, a sabedoria de Deus, que é espiritual, ela é superior à sabedoria do mundo. Mas a do mundo, se você se converter e aliar uma com a outra, uma pode auxiliar a outra. Mas, se você tiver só a sabedoria do mundo, ela só serve para as coisas desse mundo. Você não vai entender de coisas espirituais. Entendeu? Coisas espirituais não tem nada a ver com estudo humano, com faculdade, tem a ver, ela é dada pelo dom de Cristo. Quando você entrega a vida para Jesus, você recebe Jesus como o único suficiente Salvador, lá os religiosos falavam para Jesus era pequenininho ainda, crescendo, um menininho, ensinava as escrituras, ele não tinha estudo. Da onde veio esse? Não é o filho do carpinteiro? Como tem tanta sabedoria? Pois ele não tem letra, não tem letra, não tem estudo. Entendeu? Da onde veio a sabedoria? Veio do alto, veio do Pai, entendeu? E a mesma sabedoria que Ele nos dá, entendeu? Veio da mente de Cristo. A gente diz, não sei se é Efésios, não lembro se está em Efésios ou em Colossenses, né? Que diz que a gente tem o Espírito de Cristo ou a mente. Espírito e mente é a mesma coisa. Então, a sabedoria de Cristo Ele dá para nós, não no nível dele, que é Deus, né? Mas próximo, igual ele deu para Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existiu na face da terra, e mesmo assim ele caiu em tentação. Jesus não caiu em tentação, porque Jesus era perfeito, Deus, entendeu? Mas Salomão caiu. Todos nós estamos sujeitos a cair, mesmo com toda a sabedoria de Deus, com todo o conhecimento da palavra, mas a gente vai cair vez ou outra. A gente não vai ficar vivendo em pecado, entende, irmãos? Vamos lá, vamos terminar. O maior conhecimento é você conhecer Deus. Olha, né? Isso define tudo. Por isso que de novo, né, os verdadeiros cientistas ao longo sempre souberam que existe algo além da matéria. Né?
Você vê Newton. Newton era um cara profundo conhecedor da Bíblia. Claro que eram alpinistas também, tinha, né? Mas assim, você pega Paracelso, você pega, né, Voltaire, Pascal, todos sabiam. Só que aí um decide que lado que eu quero estar. Por quê? Voltando, né? Se eu não quero me submeter a essa lei, que na verdade vai me autopreservar, porque tudo que está ali é autopreservação humana, né? Agora, então, cara, eu quero usar droga. É autodestrutivo. Você fala, não, isso é ruim. Fala, não, eu não aceito. Né? Eu não aceito isso. Eu quero ser o Deus da minha vida. Eu quero criar um conjunto de valores para determinar o que é certo e errado. Né? Por isso que o lema do satanismo é faz o que tu queres, porque tudo é da lei. Tudo é da lei. É o Bruce Crowley que fala isso. Que é que está possuído por Satanás. Que me fez, tudo é da lei. Que tudo, quando está dentro desse princípio, está na harmonia, e eu me submeto, eu creio, e eu entro numa relação, né, de amor com Deus, ou eu fico em oposição. Ou eu vou ficar nadando contra a correnteza e algo, né, como o Saul Alinsky lá, que foi o pai intelectual da Hillary Clinton, escreve um livro dele, Regras para Radicais, e fala, esse livro aqui em homenagem, no prefácio, ele fala, Lúcifer, que é o primeiro rebelde da história. Por quê? Porque está contra essa ordem natural das coisas, da vida, entendeu? Então, toda vez que o homem, assim, o ser humano pode cair no mesmo pecado que Lúcifer caiu, de orgulho, de querer ser Deus, porque esse é o pecado de Lúcifer. Ele fala, não, eu quero estar no lugar de Deus, sentado, né, no lugar mais alto do norte, né? Estou parafraseando aqui a Bíblia, né? Então, o homem pode tomar essa decisão, falar, não, eu sou, imagina Deus, eu que faço, eu que fiz a minha faculdade, eu tenho aqui um mestrado, eu que sou grandinho, eu faço, eu aconteço, eu caso, mas eu posso né, adulterar, e aí a gente vê como que a sociedade vai reagindo, né? Como essas coisas que estavam estabelecidas há muito tempo, entendeu? Então, às vezes a gente vê o resultado na ponta, né, índice de casamento, né, e tudo que decorre disso. Então, criminalidade está estritamente ligado ao número de crianças sendo criadas sem pais. Só que a gente só vê a ponta, a gente não vê que a origem... O lado espiritual. Espiritual, é igual traições. Mesma coisa. Está tudo ligado com o espiritual. Ou você tem Deus ou não tem. Sobre a religião aqui. Ou é o caminho que você escolhe. Por exemplo, nós somos feitos de escolhas. A família, a base religiosa é a família. Quando a gente fala de religião, a primeira coisa que vem depois da religião é a família. Sim. Então, assim, se destruir a religião, que é a base maior, você tem que vir destruindo todos esses... Por isso que Satanás está destruindo os casamentos, as famílias, entende? A maior coisa que existe. E por que ele está destruindo, irmãos? Olha, veja só, quando ele fala de novo de religião ali, ele está falando de ligar e desligar, de estar falando de obedecer a palavra. Essa é a religião verdadeira. Tá? Não está falando de templo denominacional, ou católico, ou nada disso aí, de evangelístico. Né? O evangelho é o ensinamento de Cristo, é boas novas, boa notícia, não tem nada a ver com o evangelho. Você é evangelho, você frequenta uma igreja. Evangelho é boa notícia, boas novas. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para pagar o nosso pecado. É isso que é evangelho. Aí os pessoal inventam isso nas igrejas e coloca na mente da pessoa, cauteriza a mente das pessoas, coloca um monte de regras de homem. Você pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. A Bíblia já fala o que você pode e o que você não pode. Entendeu? Aí os homens vão lá e acrescentam. A Bíblia fala também, não tirar e não acrescentar. Aí os homens vão lá e acrescentam regras deles, para eles se sentirem importantes, né? Eu controlo, eu determino. É isso que o homem quer, controle, né? Quer controlar as pessoas, quer controlar o mundo, quer controlar, qual que fala? Quer ter dinheiro, quer ter poder. O homem quer isso, né? Eu sou o meu Deus. Aí ele se esconde atrás falando que esses são religiosos, né? Porque pelo menos os que não são religiosos, ele não fica também usando o nome de Deus para poder falar que ele é de Deus, sendo que ele quer ser o seu próprio Deus. Entendeu? Os religiosos fazem isso, ele quer ser o próprio Deus, ele quer comandar as coisas. Nós somos vasos usados para fazer a vontade de Deus, não para a gente controlar nada. Quem controla é Deus, é o Espírito Santo. Entendeu? Aí o homem se acha. Eu quero aparecer, já ganhou seu galardão, já apareceu para a sociedade, já foi lá na praça, já pregou para ser visto, acabou seu galardão, já teve, já foi visto.
Entendeu? A Bíblia fala isso daí, irmão. E é o que os homens religiosos querem. Entendeu? Então, por que Satanás quer destruir o relacionamento? Quer destruir a família. Entendeu? Porque o pai sem filho vira marginal. O filho sem pai vira marginal. E outra, traições. Por que o relacionamento não dura que nem durava antigamente? Quem é que está por trás? É o inimigo. Porque ele quer acabar com as ordens que Deus dá na Bíblia. A determinação de Deus, ele quer destruir tudo. Ele é o opositor, ele é o rebelde. Entendeu? E ele quer enfiar essas ideologias na mente da pessoa. Quando antes veio o machismo, que era uma ideologia satânica, agora veio o feminismo, que é outra ideologia satânica. E porque hoje ele está usando muito mais as mulheres, não estou generalizando, tá? Tem muita mulher virtuosa, de bom coração, caridosa, compassiva, honesta, fiel, tá? Mas hoje em dia a maioria das mulheres, grande parte, eu vou dizer aí, 60% estão contaminados com as ideologias. Então, das mulheres. Então, eu vou até fazer um outro vídeo de relacionamento de novo, porque eu gostei muito desse vídeo. E não sou só eu não, viu? Tem até mulheres estão se levantando, meus irmãos e minhas irmãs, para criticar atos das mulheres mesmas. Que mulher está reclamando aí que não consegue companheiro, né? Mas por que será nos dias de hoje? Satanás está por trás das ideologias, por causa dessas ideologias demoníacas e que veio pelo atual governo também, né? Que plantou bastante essas ideologias, né? Que eu não voto em ninguém, eu não defendo governo nenhum, mas o atual, eu sabia, eu profetizei lá no meu primeiro, quando eu comecei a trabalhar na época da pandemia, que Lula ia ganhar, muita gente não acreditou. Não é que eu queria que Lula ganhasse. Falei, tem que cumprir a profecia. Lula faz parte da agenda. Lula faz parte da agenda do anticristo. Lula é anti-Deus. Ele pode falar de Deus à vontade, porque Deus tem muitos no mundo, rapaz. Que não são deuses. A Bíblia fala disso aí. Chama Satanás de Deus desse século. Entendeu? Como que uma pessoa que crê em Deus planta ideologia contrária à palavra de Deus? Não existe isso daí, gente. Não existe. Quem está nas... É só você ter o Espírito Santo e provar os Espíritos. A pessoa falou de Deus. Deus que criou os céus da terra e plantas, e você vê ela com as ideologias contrárias à palavra, ela não é de Deus coisa nenhuma. Não é. Quem é você para julgar? Deus manda eu julgar as atitudes. Eu não posso condenar a pessoa. Certo? E outra, quando eu for, e todos os irmãos sinceros em Cristo Jesus, eu não estou falando de religião aqui de novo, tá? Estou falando de transformação, novo nascimento. A gente ganhar um corpo glorificado e a gente for salvo, a palavra de Deus diz em Judas e Pedro que nós vamos julgar os anjos caídos e vamos julgar os incrédulos. Tá na palavra de Deus, não sou eu que estou falando, irmãos. Vai lá verificar, entendeu? Hoje nós não podemos julgar o nosso próximo mesmo que ele seja vive pecado. Nós não temos esse poder, esse subsídio, certo? Porque nós também estamos numa condição de pecador, uma vez ou outra a gente cai, entendeu? A gente não vive pecado. Por isso que a gente é chamado para tentar tirar as pessoas do pecado do mesmo lugar que a gente teve lá atrás, entendeu? Para elas terem salvação, como Deus nos deu salvação por meio do seu Filho Jesus, entendeu? É para isso. Livrar a pessoa da condenação, que Deus não quer condenar ninguém. As pessoas que se autocondenam por rejeitar a misericórdia e a graça que Deus deu do seu Filho amado, que pagou com a morte dele, sofreu por nós, entendeu? Agora, se a pessoa não quer aceitar, é um direito dela, livre-arbítrio, entendeu? Aí é o próprio caminho que a pessoa escolhe, entendeu? Como ele falou aí, o Felipe Fogosa, é individual, é a escolha da pessoa. A pessoa às vezes até já leu a palavra, até sabe o que está escrito lá, mas decidiu não querer aceitar. Entendeu? Então vamos lá. Vamos terminar aqui. Então eles vão acabando com tudo isso. Então, por exemplo, né, tem um mandamento que lá Deus fala para Adão e Eva, crescer e multiplicar. Aí você fala, mas peraí, não está totalmente contra o que essa elite mundial quer fazer o quê? Não. A gente vai controlar quem vai crescer, quem vai se multiplicar, quem vai multiplicar. Isso não é né? A gente pode falar, deveria ser um direito, né? Já que o pessoal gosta tanto de falar, não, o direito de... Não.
A gente vai ter uma sociedade agora onde a gente vai determinar quem reproduz ou não. Você não é apto para reproduzir. A gente determinou que você não é adequado para reproduzir. É o sistema, a sociedade que vai determinar. Né? Não é mais Deus que determina nada. Eu sou inteligente, eu estou bem financeiramente. Talvez essa é a primeira casta que vai subir. Porque são os que pensam fora do que eles querem. Talvez você percebe que... Não, porque esse cara está dentro do sistema. Ele acha que ele está... Mas ele está completamente... Ele nem sabe, né? Ele nem sabe que ele está sendo controlado, né? Tem um versículo na Bíblia, né? Um trecho que Jesus fala assim, né? Ele fala sobre um cara... eu acho incrível, né? Porque você fala, cara, uma coisa que foi escrita novamente... Os evangelhos, né? 2000 anos atrás, a Bíblia como um todo é muito mais antiga que isso, mas tem coisas que se aplicam completamente à nossa modernidade de hoje em dia. Ele fala, então, o cara que ele é próspero, ele tem um celeiro, né? Ele tem onde ele guarda, né? Os seus grãos, e daí ele teve uma colheita muito próspera, e daí ele fala assim, o que eu vou fazer? Né? Então eu vou derrubar os meus celeiros para construir mais celeiros, assim, né? E daí ele fala assim, louco, essa noite pedirão tua alma. No sentido assim, você tá preocupado só com o imediato, com o dinheiro, com prosperidade financeira, o dinheiro. Isso vai te salvar. Cara, tem coisas muito mais importantes do que... Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Mas, primeiro, né? Você não pode adorar dois senhores, você não pode adorar Deus e a mamon. O dinheiro não pode ser o teu Deus. Você acha que você está medindo a tua vida ao quanto dinheiro você tem no banco, né? Literalmente. Cara, você não sabe, você não controla nem se você vai acordar amanhã. Né? A Bíblia fala que cada fôlego, cada respiração é dado por Deus. Né? E a nossa vida então, é como assim, favor. A gente foi condicionado. Que surge hoje e amanhã a gente não sabe se está aqui. Né, materialista. Que as métricas sociais é isso, é o teu carro, são os símbolos de status, né? A tua casa, fama, e a vida, dinheiro, cara, e outra coisa, trabalho, dinheiro, até trabalho vira Deus da pessoa. Muitos se suicidando, muitos à base de remédio, todos dopados, entendeu? Isso, então, que vida é essa, né? Que a pessoa tá, né? E a pessoa acha, sou feliz, e se enche de remédio para estresse. Vai viajar, volta estressado. Aí toma um monte de remédio. Eu conheço pessoas assim, viu, irmão? Acontece na minha frente isso daí. Aí eu fico pensando, eu não tomo remédio para autocontrole. Não tô falando que eu não fico triste. Que às vezes a gente não fica chateado com algumas situações da vida. Mas eu não sou dependente de remédio. Eu não fico estressado o tempo todo. Qualquer coisa eu me estresso. Entendeu? Eu não tenho nível alto de estresse. Nem estresse eu sei o que é mais. Eu cito, às vezes, são tristeza pelas minhas dificuldades, às vezes eu fico um pouco ansioso, mas não ansiedade no pico, ansiedade da correria, porque os tempos modernos nos faz ficar ansioso hoje em dia, né? Ainda mais eu não, mas quem vive nas redes sociais fica ansioso, né? Só vê bobagens, não vai procurar nada que preste, né? Então, a pessoa vive à base de remédios, aí diz que é feliz. Eu não preciso de remédio, o meu remédio é a palavra de Deus, é ela que me cura de tudo, entendeu? Se a pessoa soubesse o poder, se ela não é só ouvir, é praticar. O fato de você estudar as escrituras e pôr em prática, como que você vai ser curado de muitas coisas, irmãos, ou irmãs também. Vocês vão ser curados de muitas coisas, não só de saúde, mas... Não estou falando que nunca vai ficar doente, porque você vai ficar doente. Esse corpo aqui está corrompido. Então, por meio do pecado, vem a morte. Então, só que você tem o tempo determinado aqui. Se você viver conforme a palavra de Deus, você só vai morrer quando sua hora realmente chegar. Ninguém sabe quantos anos você ou eu vai morrer. Só Deus sabe. Então, ele determinou um tempo para cada um aqui. E é ele que determina. Entendeu? Mas, enquanto você está aqui, se você andar obedecendo a palavra, você vai ser mais feliz. Você, mesmo quando vier as lutas, você vai estar com a paz de espírito. Mesmo quando tiver a perseguição, pessoas te perseguir, te caluniar, você vai ter direção de Deus. Você vai estar em paz consigo mesmo. Você não vai depender de outra pessoa para ser feliz, que nem eu. Eu procuro uma pessoa do meu lado, uma companheira, mas se não vier, eu continuo feliz do mesmo jeito. Não é ela que vai
me dá felicidade plena. Quem me dá felicidade plena é Deus, por meio de Jesus Cristo, pela obra dele na cruz. O outro veio só para complementar, só para acrescentar, entendeu? E aí eu compartilho com o outro, com o parceiro, as minhas felicidades e ele a delas comigo, se a gente estiver alinhado, é isso, entendeu? A palavra de Deus é uma mina de ouro, irmão. Se a pessoa soubesse o poder que a palavra de Deus tem, não poder falar assim, eu leio Salmos 91, Salmos não sei como, põe a Bíblia aberta nos Salmos, como não vai acontecer nada. Se você não praticar o que ensina lá, aí fala, nada acontece, eu vou desistir de Deus, esse Deus aí a palavra é fraudulenta, vou fazer igual o outro que queimou a Bíblia aí, né? Então, cara, se você não pratica, você quer que as coisas aconteçam como? Você só escuta, eu acredito na Bíblia, acredita, mas então pratique o que ensina lá. E sim, quase 3 anos gravando podcast, várias pessoas já passaram por aqui. E todo mundo passa por aqui que vem com essa ideia de faça o que tu queres, pois é tudo da lei. A gente já conversou com casais de swing e tal, o cara acha que a liberdade é a coisa mais valorosa que tem na vida dela. E não abre mão dessa liberdade. Mas isso não é liberdade, isso é prisão. Acabam ficando escravizadas, cara. É escravizado, é prisão. Escrava do seu pecado. Exatamente. Escravizado pelo pecado. Que elas têm, cara. E isso o apóstolo Paulo fala, isso é um vício, é uma escravidão. Você é escravo de tudo que você é viciado, né? Então, assim, por exemplo, né, a coisa mais simples que é o nosso corpo, que o instinto reprodutivo é dado por Deus para que você, né, tenha um relacionamento e tenha a reprodução da próxima geração que não termine em você, né? O sexo foi dado por Deus, mas o diabo perverteu. Você é um elo aí nessa corrente que deveria se propagar. Agora, o que a gente vê hoje cada vez mais e é promovido na cultura é o selfie. Não, já tem casais nos Estados Unidos, um movimento chamado Dinks, que assim, nós somos casais, mas sem filhos, porque a gente quer ter esse dinheiro para jantar fora, para viajar, entendeu? E aí é completamente egoísta, né, cara? Isso é completamente satânico, mas eu digo, como a cultura vai, as pessoas, elas não sabem, mas elas estão reproduzindo esse padrão. Eu era assim também. Né, por exemplo, Dante Alighieri, o autor, antes eu não queria ter filhos, hoje eu quero. Clássico, tem um livro, a Divina Comédia, onde na história ele vai relatando os... Antes eu achava que... porque eu não conhecia a palavra. Né? E ele coloca E tem uma passagem que tem no Antigo Testamento, eu não lembro agora, o rapaz, era 2 irmãos, e Judá, era 2 filhos de Judá, e um tinha relação com a sua esposa, e jogava o sêmen fora, e Deus matou ele por causa disso, irmãos. Tá na Bíblia, viu? Deus matou. Hoje não, porque hoje nós estamos no momento da graça, mas nós vamos dar conta no dia do juízo dos nossos atos errados, viu? Hoje, e o que se faz hoje? Fala assim, mata o feto, como se fala assim, mulher com mulher, homem com homem, isso é obra de Satanás. Pra quê? Pra que não nasça criança. Deus fala, crescer e multiplicai. Entendeu? Mas também, ou então, se você vai ter vários filhos, aí vai ter vários filhos de forma errada, não dando educação, não montando estrutura para ele, então também é errado, porque Deus fala crescer e multiplicar, mas você criar os seus filhos na administração do Senhor, da palavra do Senhor, é o que ele fala, entendeu? Não adianta só você crescer e multiplicar e não dar educação e deixar os filhos. Hoje o que está acontecendo aí? É um bando de vocês me perdoem a palavra, irmãos, um bando de gente imbecilizada, um bando de gente que só gosta das coisas que a mídia ensina, as porcalhadas que a mídia ensina, que as novelas ensinam, que os filmes ensinam, tá criando... Eu vou fazer um vídeo que não fui eu que falei não, foi um outro rapaz que fez o vídeo, que falou assim, criando geração burras, criando geração idiotizadas, com bobices, sabe? Sem conteúdo nenhum, né? Sabe, cara, o mundo tá de ponta cabeça e assexualizado, todo mundo é sexualizado, de todo tipo de perversidade sexual, o que você imaginar de podridão. Quer dizer, tá tudo destruído. E Deus avisou, profetizou que isso ia acontecer, né? No outro vídeo eu não tive a oportunidade de falar,
que nos últimos tempos, a Bíblia fala que virão escarnecedores e blasfemadores da palavra de Deus e virão zombadores. Aonde está a promessa da sua vinda? Porque quando a gente fala, né, que Jesus vai voltar, aonde está a promessa da sua vida? Que desde que os pais morreram, ou seja, desde a antiguidade, tudo permanece como está. Aí, a própria palavra fala, esses mesmos se esquecem que o mundo que existe agora foi criado pela água, subsiste pela água e da água foi tirado, foi destruído pela água no tempo de Noé. E agora o mesmo mundo que existe hoje está reservado para o juízo do fogo. Entendeu? Está se reservando para o fogo, vai ser destruído com fogo. Que Deus deu a aliança, que é o arco-íris no céu, que fez uma aliança que ele não vai mais acabar o mundo com o dilúvio. Certo? Mas com o dilúvio. Mesmo que tenha aquelas pancadas enxurradas assim, são juízos de Deus, selos abertos. Mas não é para acabar o mundo ainda. Para acabar o mundo vai ser com fogo. E Deus lança juízo, como eu fiz no vídeo do pastor Antônio Júnior, por causa da desobediência do homem, dele não querer se converter da sua maldade, e muitos não creem nisso. Quando a gente fala, não, Deus é amor, Deus não vai fazer isso. Não, mas Deus é justiça. Deus vai permitir que o outro mate o outro sem ele ter punição, irmãos, e ele não quiser converter dos seus erros. Deus vai permitir que um trai o outro, que fica fazendo promiscuidade sexual, sendo que a Bíblia é contrária a isso, homem com homem, mulher com mulher também, e não vai julgar? Ah, venha com essa pra cima de mim, rapaz. Coloca o usurário, né? O cara que é mesquinho, que é avarento, que não dá, porque, de novo, o dinheiro é energia, né? Ele não reproduz a energia, ele guarda, né? Com o sodomita, no sentido que, inclusive, masturbação tudo é a mesma coisa sodomita, né? O cara que onaniza, que produz o onanismo, que é o na Bíblia, que ele estava, né, transando na verdade era a mulher do irmão que morreu, que eles tinham naquela época para exatamente propagar a família não morrer. O irmão teria que assumir na época do Antigo Testamento. Tirava, ele ejaculava no chão. Isso. E Deus matou ele, porque isso virou. Então a gente vê a palavra onanismo, né? Então por quê? Porque, cara, você tem, né, a coisa mais preciosa quando a gente entender que o sêmen, né, junto com o óvulo da mulher, vai trazer vida, o potencial da vida, nada que existe aqui na Terra, né, tudo veio através, né, de um ato sexual, entre aspas, né, por isso que, inclusive, a galera do outro lado faz ritual de magia para tentar, né, coletar esse poder, assim, para usar, né, para o seu próprio prazer, ou para os seus desejos, né. Desvirtua, né, o que Deus fez. Quando a gente entende, assim, que deu uma volta aqui, uma digressão que eu acabei de me perder, o que eu estava falando? Então, na verdade, a gente estava falando... Às vezes acontece isso comigo, eu me perco. Peraí. Da preciosidade, né, da vida, entendeu? Então, a banalização do sexo, né, cara? Isso. É uma coisa que você não só fica escravizado, né, mas você está servindo, né, você está sendo meio que um agente dessa galera que quer... Da agenda do Satanás, né? Dos demônios. De novo, opera em vários níveis. Opera no nível espiritual, no nível social, no nível social. Né? Então, assim, e ajuda na agenda deles, né? Então, na agenda acaba com família, acaba com... Do anticristo, na agenda de 2030. Fisiologicamente, você tem toda uma geração de crianças que estão... A gente já está vendo, né? No Congresso americano teve uma menina agora de 18, 19 anos que fez uma operação, né? Passou por uma operação de transição, cortou, né? Fez dupla mastectomia. Nova ordem mundial. Toma remédio de hormônio desde os 14 anos, agora com 19 está com osteoporose, que é, né, o efeito colateral do remédio, e ela chegou e caiu a ficha. Ela falou, não, o que eu estava de um conflito normal de adolescente, né, de identidade... Sim. O meu orientador na escola falou que o meu problema é que eu não era... Que eu não me aceitava, então me indicou. E tem casos de família que se o pai vai contra né, o conselho tutelar toma a criança, e ela falou assim, agora eu estou estéril, eu tenho 20 anos, agora eu queria ter família, eu não posso ir, a pessoa aí, tá vendo? Eu nem sei quanto tempo eu vou viver, porque eu já estou com osteoporose com 19 anos.
Fala aí, galera. Esse mês a gente está dando até R$8.000 para você fazer cortes do podcast Três Irmãos e viralizar. Pronto, irmãos. Terminou aqui o vídeo, tá? Então é isso, tá? Muito obrigado. Compartilhe o vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, tá bom? Badalhe o sininho aí de todas. Se inscreva quem não é inscrito, tá? E deixa o like aí. Falou? Até!